Ei, bom dia, nono ano. Olha aí, por um probleminha técnico, o tio não colocou a aula no devido dia, mas aí essa aula corresponde à última aula que nós vimos na sexta-feira, tá bom? E a gente teve um probleminha com a tecnologia, ela é muito imprevisível, e acabou que eu tive que fazer uma limpeza nos meus aparelhos e mais importante que estamos aqui, tá bom? Quando você vê essa aula, você assiste para você não perder o foco. Tá? Então, essa aula correspondente à sexta-feira, foi dia 30, né? Aliás, quinta-feira, desculpem, que foi dia 29. Nós vamos continuar os comentários das páginas que a gente tinha iniciado e nós paramos aí na página 50. Aí na página 50 a gente vai ver algumas questões interessantes, porque elas são apenas de marcar, né? São questões objetivas e elas não tendem a ser argumentativas, mas a gente precisa entender para marcar, né? Claro, a gente tem que saber da alternativa para a gente marcar corretamente. Então, os meninos lá da classe já discutiram com o professor em sala e o professor agora vai discutir com vocês de casa, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui uma espécie de, digamos, de feedback para a gente ver até como a gente está, né? Como é que funciona? Eu vou, digamos assim, fazer como sempre a gente costuma fazer. Eu dou as dicas e vocês veem qual a alternativa. Então, aqui nós, na página 50, a gente visualiza na primeira questão aqui, pesquisando, por exemplo, nós vamos perceber que ele pede que a gente faça uma pesquisa sobre grupos neonazistas que atuam dentro e fora do Brasil. Será que ainda existe pessoas com aquelas ideias de racismo, preconceito, símbolos nazistas, se são organizados ou desorganizados, se eles formam grupos? É isso que a gente tem que ver. Então você vai na net, pesquisa aí sobre grupos neonazistas, escreve alguma coisa à mão, não é, tem que ser à mão, tá bom? Tem que ser escrito, é uma pesquisa, um trabalho escolar. Você anexa aqui na nossa folha, que não tem linha para você escrever, então você coloca um anexo aqui, tá bom? Resultado da pesquisa, aí vai colocar aí grupos neonazistas, onde eles atuam hoje em dia, alguns estados do Brasil possuem esses grupos, enfim, essas coisas assim, tá bom? Na parte de pensando no vestibular, a primeira questão diz assim: a obra chamada Mein Kampf, cuja tradução é Minha Luta, escrita por Adolf Hitler, foi um veículo de propagação das ideias nazistas e constituiu-se em um documento importante para a compreensão da ideologia difundida pelo Partido Nacional Socialista Alemão. É o antigo nome do partido nazista, tá? Assinale a alternativa correta. Letra A. O ideal nazista não exaltou o nacionalismo, a pureza da raça alemã e a necessidade de crescimento e expansão da Alemanha. Se você acha que é correto, você marca, mas preste bem atenção. O que é que está dizendo? O ideal nazista não exaltou. Então, ele está afirmando uma coisa que realmente não era bem que o nazismo exaltava. Como você pode perceber, ao contrário dessa primeira aqui, ó, o ideal nazista baseou-se na perspectiva nacionalista, na construção de um novo mundo e na superioridade do povo alemão, uma suposta superioridade do povo alemão. Porque não havia nenhuma comprovação científica. Quando não há comprovação científica e a pessoa jura que é real, ela é apenas uma pseudociência. Uma pseudociência é quando você julga uma coisa como verdadeira sem comprovação nenhuma da ciência, né? Então, vamos aqui à questão número 2. Questão 2 aqui da UESP, do Piauí, né? Os sistemas totalitários impediram o aprofundamento da convivência democrática em muitos países da Europa. No século XX, o fascismo dominou com Mussolini no poder. O fascismo italiano, por exemplo, né?
Aí, como você já pode perceber, temos aqui uma questão já marcada. Essas questões já estão marcadas porque a gente vai entender por que é que elas foram marcadas. Tá? Porque da próxima vez que aparecer você já saber. O fascismo italiano divulgou uma concepção militar e autoritária de mundo, incentivando o imperialismo e a censura. Exatamente isso. Militar, autoritarismo, imperialismo e censura são características do regime fascista italiano, assim como o nazismo alemão. Bom, é isso que a questão está dizendo. A terceira, né, estadual do Ceará, diz assim, ótimo. O fascismo pode ser definido como uma ideologia e um sistema político. Foi introduzido na Itália por Mussolini e vigorou no período de 1922 a 1945. Há cenário alternativa que apresenta suas principais características. Letra A. Anti-arianismo e nacionalismo exacerbado. Não é anti-arianismo não, viu? Na verdade é arianismo puro. Arianismo quer dizer uma tendência do povo alemão naquele tempo a acreditar que pertencia a uma raça de arianos e que esses arianos teriam dado origem ao povo alemão. Outra pseudociência, não é bem assim que as coisas acontecem não. Tá? E nada comprovado a respeito disso também. Letra B. Corporativismo, totalitarismo, nacionalismo e anticomunismo, sim, aí eram coisas pregadas pelo Mussolini. Né? Corporativismo quer dizer a união de muita gente, muitas pessoas, em torno de um objetivo comum. Totalitarismo, poder total nas mãos do Estado. Nacionalismo, aquele amor exagerado ao país. E anticomunismo, tudo aquilo que fosse contra a União Soviética e seus aliados. Né? Muito bem, vamos ver aqui a questão do número 4. Ela diz assim, vamos ver aqui. Esse mundo novo de extermínio em massa e aniquilação cultural, patrocinado pelo Estado, deu origem a um novo termo, genocídio, que surgiu em 1944. O termo genocídio foi historicamente cunhado com o extermínio de quê? Né? Então, como vocês podem notar, o genocídio originalmente foi cunhado e associado ao extermínio de judeus durante a vigência do nazismo. Então, isso quer dizer genocídio, extermínio em massa, em grande quantidade. Né? Vamos para a quinta, onde aparece aqui essa imagem. Né? Aqui vocês podem perceber o seguinte, né? Que havia de um lado o nazismo, que é esse símbolo aqui que representa essa suástica, essa cruz torta, e o símbolo da União Soviética, a foice, representando o pessoal do campo, e o martelo representando o pessoal da cidade. Aí os dois parecem brigar, né? Então aqui diz assim, ó, o cartaz apresenta símbolo dos dois grupos políticos do poder, que, como você é sabido, você já percebeu, né? Os dois grupos políticos adotaram medidas radicalmente opostas em relação à questão fundiária, né? Pois um deles defendia os interesses dos proprietários, enquanto o outro defendia a coletivização. A coletivização era defendida pelo socialismo, tudo tinha que ser coletivo. E a propriedade privada fundiária de alguns tinha que ser defendida por um Estado capitalista, no caso, o nazismo. Entenda uma coisa, o nazismo não era contra o capitalismo, ele era contra o liberalismo. O capitalismo podia funcionar tranquilamente, viu? Então a burguesia aqui no nazismo teria que ser defendida e protegida com suas propriedades também. Aqui na estadual, federal de Pernambuco, aliás, né? Vamos ver, olha só. A existência de sistemas totalitários frustrou os defensores dos regimes democráticos e causou decepções. No século XX, o totalitarismo se fez presente em várias nações. Na Itália, o fascismo liderado por Mussolini baseou-se no combate ao capitalismo? Não. Viu?
Ele combateu o liberalismo. O liberalismo é capitalismo ao exagero, levado ao exagero. Só as empresas mandam, né? Aqui não. Aqui, como vocês podem notar, né? Não foi a B porque tinha os mesmos princípios do nazismo alemão, embora fossem adversários, não eram. Não. Os fascistas italianos e os nazistas alemães eram aliados, viu? Letra C combatia os comunistas com violência, não aceitando críticas nem propostas políticas fora de seus princípios. Correto, tá bom? Muito bem, vamos aqui para a sétima. Da Estadual do Piauí novamente. A sétima diz: o fascismo propaga a violência política e destrói as liberdades democráticas. Na Itália, a chegada de Mussolini no poder com suas ideias fascistas afirma o nacionalismo radical, atacando as ideias liberais e socialistas. Perfeito. Viu? Tudo levado ao extremo. Nacionalismo levado ao extremo. Tudo isso é radicalismo e é tratado como partido de extrema direita. Né? Porque os partidos de extrema esquerda eram os partidos soviéticos, o partido aqui comunista soviético. E esse é considerado um partido de extrema direita, com ideias capitalistas e conservadoras. Esse de extrema esquerda, com ideias socialistas e populares, né? Enfim. É quando o povo na União Soviética chegou ao poder, mas aí os que mandavam não era bem do povo, né? Enfim. Vamos ver. A oitava. Vamos ver aqui. Nós queremos um dia não mais ver classes nem castas. Portanto, comecem já a erradicar isso em vocês mesmos. Nós queremos um dia ver o Reich, uma só peça. E vocês devem já se educar nesse sentido. Nós queremos que esse povo seja um dia obediente e vocês devem treinar essa obediência. Nós queremos que esse povo seja um dia pacífico, mais valoroso, e vocês devem ser pacíficos. Nossa, o Adolf Hitler discursando aqui em Nuremberg em 1933, no mesmo ano que ele assinou as leis racistas contra o povo judeu, né? Assinou lá as leis antissemitas. Então você percebe aí um discurso aí dizendo tal que vê o Reich uma só peça. O Reich quer dizer império, né? Império alemão, germânico, império germânico, uma coisa assim. E o trecho identifica algumas das características do projeto nazista que governou a Alemanha entre 1933 e 1945. Entre elas, vamos ver. Entre as ideias nazistas está a submissão total da sociedade ao Estado e expressa na ideia de obediência. Então é o que está dizendo lá o textinho, né? O Estado é tudo com o Estado, nada fora do Estado. Essa é a ideia de submissão de toda a sociedade a um governo extremista. Enfim. Olha só que fato. Considere a foto, você percebe aqui do seu lado direito o Hitler e do seu lado esquerdo o Mussolini. Hitler e Mussolini, imagem do livro de Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, Companhia das Letras, enfim, tal. Esse livro aqui eu vou mostrar para vocês, ele é bem interessante, vocês devem visualizar, né? E se possível vocês pudessem conseguir o livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, seria interessante. É um livro que fala do século XX, por exemplo, tem uma propaganda do Hobsbawm, largo aqui, mas é essencial você imaginar que esse livro não é importante. Ele é muito importante porque ele trata o breve século XX, né? Olha só a data que ele coloca aqui, ó. Até 91, ano que acaba a Guerra Fria, né? Praticamente, aí vai acabando aos poucos. Então, essa imagem do livro. E ao associar a foto com fatos históricos relacionados às origens
desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, é possível afirmar que, pelas características da imagem, trata-se de um contexto no qual ambos desfrutavam do apoio das massas, né, que estavam sendo beneficiadas pelo crescimento da economia, principalmente porque investiam na indústria bélica, visando atender seus objetivos expansionistas. Indústria de armas, né, gente? Indústria bélica quer dizer indústria de armas. E tinha o apoio das massas, tanto de gente ali ao redor, claro, aplaudindo aí os caras quando passavam, né? E vamos para a décima. A décima questão interessante, ela mostra uma imagem de um fátio. Fátio é um feixezinho de gravetos unidos e na sua extremidade tem um machado, né? Gravetos cortantes. Um só graveto é frágil, mas muitos gravetos juntos são fortes e podem cortar. Esse símbolo representa o fascismo italiano, viu? Toda vez que esse símbolo aparecer, imagine um símbolo fascista, né? O símbolo do fascismo italiano. O nome disso aqui é fátio. Tá? Fátio quer dizer feixe, em italiano. Então, o fascínio que eles tinham, essa simbologia toda, o resultado de tudo isso, a gente vai ver lá no capítulo 7, que é quando vai falar da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver as consequências de tudo isso aqui que a gente acabou de falar. A gente vai ver as consequências de uma guerra perigosa, que não pode jamais ser esquecida, porque os motivos dela não podem jamais serem retornados. Tá bom? E no próximo capítulo falaremos de República aqui no Brasil. Tá? Estudaremos a República, um assunto muito importante. A história do Brasil é uma das partes que mais cobradas no Enem e temos logo que estar preparados para esse tipo de coisa. Então, um grande abraço, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.